A transformação que impacta muitos começa no inconformismo de um. A história que eu vou contar aqui para vocês poderia ser sobre tecnologia, sobre coletivo, sobre superação. Na verdade, a história é um pouquinho de tudo isso. Mas hoje aqui nesse palco, ela é uma história sobre inconformismo e até onde ele pode nos levar. Era maio de 2024 e o estado do Rio Grande do Sul, em poucas horas, está ficando debaixo d'água. A realidade gaúcha e o vocabulário foi mudando. Ao invés de a gente perguntar um "Oi, tudo bem?", como a gente sempre faz, a gente mudou por um "Tá em segurança?". O som que ecoava dos céus vinha dos helicópteros. A gente não estava preocupado qual que era o melhor trajeto, e sim se tinha estrada. A gente aprendeu até sobre cota de nível. Em meio a vidas perdidas, resgates dramáticos, abrigos foram se formando, doações chegando de tudo que é lado, e as pessoas que não foram atingidas, cada um ajudava como podia. Na minha cidade, Nova Santa Rita, eu fiz o mesmo. Doei, me voluntariei, mas a situação na minha cidade ela foi controlada de certa forma muito rápida. Se é que dava para dizer que tinha algum tipo de controle. E sem ter muito o que fazer, numa madrugada muito chuvosa, eu me questionei: o que mais eu posso fazer? E eu tentei buscar essa resposta internamente, olhando para as minhas paixões por inovação, futurismo, tecnologia. Tentei entender como é que eu poderia usar o que eu já sei a serviço de quem mais precisava, para tentar mudar um pouquinho esse cenário dos caos que se instaurava para algo melhor. E num exercício de antecipação, foi possível vislumbrar que um dos maiores desafios que nós teríamos ali adiante seria a limpeza dos lares. Eles estariam muito sujos, muito embarrados, tudo destruído, e as pessoas não conseguiriam fazer isso sozinhas. Pedir ajuda para os vizinhos não seria uma opção, porque eles estariam na mesma situação. Na manhã seguinte, eu tive uma ideia. E para colocá-la em prática, na velocidade que aquele contexto exigia, eu chamei 3 amigos: Fábio Borges, Gabriel Hipólito e o Lipe Machado. E embora a gente estivesse distante por milhares de quilômetros, a gente estava muito pertinho no propósito. Naquele domingo à noite, nós nos reunimos para botar a mão na massa. 24 horas depois, nasce o Meu Lar de Volta. Uma plataforma com o objetivo de conectar quem precisava de ajuda com quem queria ajudar. Bem simples, somente 2 botões. Eu lembro quando a gente colocou isso no ar, nós 4, a gente se olhou e disse assim: cara, se a gente conseguir ajudar um lar que seja, já vai ser lindo demais. Era apenas um protótipo, uma ideia jogada no mundo. A gente também criou aquele clássico Instagram, com 6 postzinhos básicos para preencher o espaço ali e alguém chegar, ver que tinha alguma coisa. E para nossa surpresa, as pessoas começaram a nos seguir de forma muito rápida. Em menos de 24 horas, a gente já tinha 4.000 pessoas, 4.000 lares cadastrados, 6.000 pessoas voluntárias e milhares de seguidores nessa conta. Vocês percebem como o inconformismo de dentro ele pode gerar inovação do lado de fora? A energia da minha casa, que era de medo, angústia, tristeza, foi se transformando para esperança, motivação. Especialmente quando mensagens de pessoas muito famosas começaram a chegar. Isso mostrava que aquilo que a gente estava propondo fazia sentido. Eu me lembro numa dessas mensagens, eu estava em casa naquela correria, e eu olhei para minha esposa e disse assim: Joyce, a Cléo Pires me mandou um WhatsApp. É verdade, está ali. Ela me respondeu assim: nossa, já estava difícil falar contigo nessa correria toda, imagina agora, ferrou. Assim como ela, muitas pessoas queriam entender o projeto para nos ajudar a divulgar. E essa divulgação ela foi muito importante. Ela potencializou e exponencializou o nosso projeto.
Mas, ao mesmo tempo, nos trouxe muita responsabilidade. Afinal de contas, para fechar o propósito na qual a gente estava querendo, as faxinas precisavam acontecer. Foi quando surgiram a Aline e o Lucas. Moradores de Criciúma, Santa Catarina, eles descobriram o mapa, traçaram uma rota, rodaram cerca de 400 quilômetros para ajudar nas faxinas no Vale do Taquari. Eles encheram o porta-mala do carros de produtos de limpeza, de EPIs. Eles não pediram, eles só fizeram. E a primeira faxina estava acontecendo. Nós compartilhamos essa história deles nas redes, o que mobilizou milhares e milhares de pessoas a fazer o mesmo numa grande onda de solidariedade. E aí, a gente entendeu que a plataforma oficial podia ir para o ar, 6 dias depois do protótipo. Ela estava melhor, mais robusta, não estava perfeita, mas a gente sabia que ali tinha um conhecimento muito valioso nosso, de design, de programação, de agilidade e principalmente de empatia para conseguir fazer as coisas num momento tão delicado. Essa repercussão fez a produção do Fantástico nos chamar para uma matéria. Sim, Meu Lar de Volta foi destaque no Show da Vida. Não uma, mas 2 vezes. Se rolasse a terceira, dava até para pedir música. A gente apareceu em diversas outras mídias tradicionais. E é óbvio que isso acaricia o ego. Mas, sobretudo, isso foi importante para dar visibilidade para o que a gente estava fazendo e colher outros frutos. Diversas marcas e empresas nos procuraram para ajudar. Para vocês terem uma ideia, uma das maiores montadoras de carro do país enviou 18 caminhonetes off-road, cada uma delas com um piloto de rally e 20 toneladas de donativos para acessar os locais mais remotos. A gente ganhou 100 geladeiras, 100 fogões, 100 aspiradores de pó, 250 lavadoras de alta pressão, que era o equipamento mais importante que precisava nas faxinas. Uma empresa de financiamento coletivos organizou uma equipe de 20 pessoas voluntárias para organizar os mutirões de limpeza, além de uma vaquinha de cerca de R$400 mil, que foi tudo convertida nos produtos que eram necessários. O inconformismo de alguns unidos, ele pode se tornar a transformação de muitos. Assim que a estrada permitiu, mais ou menos permitiu, eu escolhi viver essa experiência e partir para as faxinas. Essa foi a experiência mais forte e transformadora da minha vida. Eu chorei muito, me questionei muito, e até hoje, quando eu passo pelas ruas onde as faxinas aconteceram, eu me emociono. São muitas histórias. Toda faxina funcionava mais ou menos da seguinte forma. A gente escolhia um PIN no mapa, entrava em contato com aquele lar, montava um grupo de mutirão e ia até lá na data combinada. Só que ao chegar lá, todos os vizinhos olhavam aquele povo todo preparado para fazer a faxina e eles pediam ajuda também. E, obviamente, que a gente não conseguia negar. Foi o que o Eduardo fez. A mãe dele, depressiva, dormia num cantinho único que ela conseguiu limpar do quarto. Era um pedacinho, o resto era tudo barro, móveis destruídos na volta dela. A gente pediu para o Eduardo que ele retirasse de lá, separamos uma parte do nosso time e limpamos a casa. E eu lembro muito bem, no final, de a gente, num grande coro, gritar: Eduardo, pode trazer tua mãe de volta. Nesse mesmo dia, eram umas 4 da tarde, a gente ficava sempre até no máximo 5 horas, porque anoitecia e não tinha energia elétrica. Surgiu uma mulher de vermelho, toda arrumada, maquiada, cabelo impecável. Era um verdadeiro contraste naquele cenário de destruição do bairro. Assim como o Eduardo, ela pediu ajuda, a gente separou uma equipe e foi lá. Mas a gente estava curioso, por que ela estava vestida daquele jeito? A gente queria entender muito isso. E conversando com ela, a gente descobriu
que ela era recém-casada, ela casou um pouco antes das enchentes, foi morar naquele bairro com o marido dela, onde eles foram retirados pelas águas, foram para um abrigo, e acreditem, no abrigo o marido dela abandonou ela. Aquele dia era o primeiro dia que ela teve coragem de ir para casa, para ver como estava. E ela foi arrumada na esperança que o marido dela voltasse naquele dia para ajudar ela. Era dia 12 de junho, dia dos namorados. Ele não apareceu. Mas ela sim, pegou junto com a gente no rodo, na vassoura, e terminou aquele dia com um sorriso tampado no rosto. Eu entendi ali, naquele mesmo dia, sentado no meio-fio da calçada, chorando escondido, porque a gente não conseguia se permitir demonstrar o mínimo de tristeza na frente de pessoas que estavam sofrendo tanto. Então a gente se escondia. E eu entendi ali que estava acontecendo, não só nessa minha experiência, mas em todas as outras, não era só uma faxina. Era uma forma de acolher. Era uma forma de dar impulso. Era uma forma de dar esperança para que as pessoas conseguissem minimamente reconstruir suas vidas. E eu sei que isso que eu senti, muitas outras milhares de pessoas sentiram. Cada multidão desses reunia pessoas famosas com pessoas desconhecidas, pessoas do bairro com pessoas de muitos lugares do Brasil. E isso aconteceu milhares e milhares de vezes. Lá no início do projeto, a gente criou um post que falava assim: a maior faxina voluntária da história. E com tudo isso que eu contei, ela estava acontecendo de forma descentralizada, orgânica. Mas no dia 23 de junho, com a ajuda de uma grande marca que nos doou cerca de 13 toneladas de produto de limpeza, 1.500 kits de equipamentos de proteção, nós conseguimos reunir 1.300 pessoas que limparam 103 lares em um único dia. Essa talvez tenha sido o momento mais simbólico de toda essa jornada. As consequências começavam a aparecer, assim como para todo mundo, para mim. Dores nas costas, alguns quilos a menos e até um tornozelo torcido. Mas elas também vieram na forma de reconhecimentos muito bacanas. A gente recebeu um certificado de Heróis Farroupilha do século XXI na Assembleia Legislativa do Estado. A gente recebeu uma honra ao mérito da maior campanha solidária do RS e o grandioso Troféu Guri, que nem diz o meu filho, é como se fosse um prêmio Nobel gaúcho. Às vezes a gente sente dentro da gente cutucar aquela vontade de mudar o mundo. Mas quase que instantaneamente a gente se boicota e desiste, porque vai ser difícil, vai ser cansativo, vai exigir muito. Só que quando a gente entende que é isso que vai acontecer, é que aquela vontade pode se transformar em ação. Quando a gente olha para dentro da gente e se pergunta: o que eu posso fazer hoje com aquilo que eu já sei para mudar o rumo de alguma coisa? Para escutar a resposta dessa pergunta, é preciso sentir. Porque para mudar o mundo, ou mudar a situação, alguma situação difícil, não basta raciocínio lógico. É preciso colocar o coração em jogo. É preciso ter estômago, ter fôlego. É preciso sentir, sem perder a capacidade de agir. Então eu pergunto para vocês: onde é que mora o inconformismo? Pergunto para vocês: onde é que mora o inconformismo no mundo de dentro de vocês? O que te mexe a ponto de querer fazer algo para mudar o mundo? A transformação que chega no mundo de fora, ela começa no inconformismo do mundo de dentro. E o mundo está precisando receber o que vocês têm aí dentro de vocês para entregar.